Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer a nossa leitura de abertura nos trabalhos da noite. Do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Pastorino. Seja alegre e otimista. Quando se dirigir ao seu trabalho, faça-o de coração alegre. O trabalho que você executa é digno de sua pessoa. Por menor que pareça, e de suma responsabilidade para você e para o mundo. Não se esqueça jamais de agradecer a Deus o trabalho que lhe proporciona o pão de cada dia. Chegue ao local com o coração feliz e o trabalho se tornará um passatempo, um estimulante, que lhe trará, cada novo dia, imensas alegrias e felicidade incalculável. A gente tem que agradecer muito pelo trabalho, porque a gente vê tantos irmãos aí, né, perecendo, querendo um trabalho, querendo fazer qualquer coisa. E às vezes a gente tem um trabalho e reclama, vai de cara amarrada, né, qualquer coisa nos tira do sério e a gente vai resmungando. Então vamos agradecer sempre pelo pão que chega à nossa mesa, que a gente vê tanta gente na rua passando fome, virando lixo, né? E às vezes a gente não dá o valor que a gente precisa dar, né? Deus está sempre conosco, sempre nos auxiliando. Então, que a espiritualidade amiga da casa, com a permissão de Jesus, nós possamos dar por iniciados os trabalhos dessa noite, que possamos relaxar, possamos nos inspirar nas palavras que vamos ouvir hoje do nosso irmão, vai trazer, nosso irmão Aparecido vai falar para nós hoje, que seja dado como aberto os trabalhos da noite. Queridos irmãos, queridas irmãs em Jesus, que sejam as nossas primeiras palavras de agradecimento ao Senhor por nos encontrarmos reunidos em seu nome. Lembrando a expressão anotada em o Novo Testamento, do nosso Mestre Jesus, quando disse aos discípulos: onde houvessem duas ou mais pessoas reunidas em nome dele, ali ele estaria. E ao fazer essa prece, a leitura da página inicial e a prece, é uma preparação para que nós possamos estabelecer essa comunicação, esse contato, oferecendo um ambiente propício para a ligação com o nosso Mestre ou com seus mensageiros responsáveis pela condução da Boa Nova na face da terra. Então hoje nos foi solicitada fazer uma abordagem do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 16 do Evangelho. E o tema: não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse capítulo subdivide em vários itens, e é óbvio que nós não iremos abordar totalmente o capítulo. Então, especificamente, nos solicitar a abordagem do item 7, 8, aí salta para o 11º e o 13º. 4 itens. Começando pelo item 7, é a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Nesse tópico 7, Allan Kardec espraia para nós assim considerações fundamentais em termos de que nós vivemos no mundo material, temos necessidade realmente de ter recursos para a nossa sobrevivência, mas desde que o homem é homem, que se conhece realmente dentro do relacionamento social, mais remota antiguidade, vamos assim dizer, a época de Jesus, quando ele deixou os ensinamentos, ele deixou não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Por quê? Vai contentar um e descontentar o outro, porque há aparentemente uma antítese. Servir a Mamon seria a criatura integrar-se integralmente à vida material, desligando-se de que é um ser imortal, cuidando simplesmente da vida material. E assim, então, a tendência seria
a vontade, o desejo de assambarcar a riqueza. E numa pergunta assim muito superficial e direta, quem é que não deseja a riqueza? Quem é que não deseja a economia? Considerando que essa possibilidade nos daria um conforto mais também consistente. E tudo que nós necessitamos na nossa vida de relação depende de meios, de recursos. E normalmente a gente vê a média vive numa luta constante, e observamos que é uma minoria que detém realmente um poder econômico concentrado em suas mãos. E então isso provoca um relativo desconforto, questionamento, até dando a impressão que Deus seria injusto, dando a poucos o poder da riqueza e aos demais a pobreza, a miséria, a escassez desses recursos. Mas se nós lembrarmos exatamente quando Jesus esteve aqui na Terra, há mais de 2000 anos, ele foi muito claro, direto, objetivo, ao fazer a abordagem desse assunto. Então, deixando bem claro que se nós desejarmos realmente alcançar a nossa felicidade, e não é a felicidade relativa que muitas das vezes nós andamos em busca, e o próprio codificador Allan Kardec chama a nossa atenção, quando coloca na conclusão do Livro dos Espíritos, o segredo da rápida propagação e o objetivo dele ser aceito e o alastrar consideravelmente rápido o Espiritismo. Então ele diz que a força do Espiritismo e o motivo da sua rápida propagação está porque ele tange a corda mais sensível do coração humano. Aí seria a vez de nós perguntarmos, qual é a corda mais sensível do nosso coração? Todos nós temos resposta, e a resposta é comum. O que é que nós mais desejamos na face da terra? Todos nós desejamos, e é exatamente por esse desejo que nós saímos em busca dos recursos. Não há uma só alma na terra que não deseje ser feliz. Todo mundo deseja ser feliz, mas vejamos, alguém pode ser feliz na miséria? Não é felicidade estar na miséria. Então sai em busca do seu autoaprimoramento, em busca de conquistar recursos. Se não pode ter uma fortuna, mas pelo menos que dê o bem-estar. Então a doutrina espírita vem a esse favor, a essa direção, tanger a corda mais sensível do ser humano, que é o desejo de ser feliz. Porém, a colocação que a doutrina espírita faz de felicidade leva-nos a raciocinar, a refletir que felicidade nós desejamos. Aí nós vamos voltar a 2000 anos, porque o Consolador é a doutrina cristã rediviva, os ensinamentos de Jesus. É essa a proposta. Quando ele estava preparando a partida para deixar os discípulos, ele dissera: eu vou para o meu Pai, aos discípulos, porém não vos deixarei órfãos. Se me amardes, ele gostava muito de condicionais, dando a oportunidade da criatura atingir o objetivo. Se me amardes e guardares os meus ensinos, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, que repetirá o que vos tenho dito, e vos falará de muito mais que por ora não podeis suportar, e ficará convosco por todo sempre. Por essa última expressão, não haveria de ser outra pessoa, outra individualidade, porque para ficar conosco por todo sempre, haveria que ser realmente a revivescência dos ensinamentos que ele veio nos trazer, porque aí a doutrina está conosco, e fica o tempo que for necessário para a nossa evolução. Mas havia que ter as duas bases. Primeiro, o amor do discípulo, o testemunho, porque eles ficariam responsáveis pela implantação da Boa Nova, com o sacrifício da própria vida. E eles honraram as lições recebidas do Mestre e deixaram um rastro de luz
chegando até os nossos dias. E depois preservando também a base dos ensinamentos, porque se caísse no esquecimento, não teria como vir o Consolador prometido sem base para fazer o aprofundamento, o desdobramento, uma ampliação. Então, na época prevista, ele disse que o Consolador repetiria o que ele tinha dito e falaria de muito mais que naquela época não podiam suportar. Haveria que aguardar o amadurecimento, o desenvolvimento da inteligência humana. Ao nível daquela época, ele deu o necessário. E qual é a prova da maturidade da humanidade? Chegar nesse nível para receber o Consolador prometido. Quando a boca pequena, como se diz, de modo geral, há o questionamento, a inteligência desenvolvida perguntando: mas se Deus realmente existe, é um Pai de infinito amor, de infinita justiça, infinita misericórdia, como permite que haja tanta miséria na sociedade, na terra? Como é que Ele permite tanto sofrimento? E as dúvidas e os questionamentos vão se desdobrando. Porém, o Consolador vem a tempo previsto responder às perguntas. E ele vem em forma o quê? De perguntas e respostas. Aí temos o Livro dos Espíritos, a obra base, angular da doutrina espírita. O codificador estrutura exatamente em perguntas e respostas. E com frequência, durante o estudo do Esdras, encontramos pessoas dizendo assim: mas que interessante, Allan Kardec parece que adivinhou a dúvida que eu tinha. A pergunta que eu tinha, eu estou encontrando aqui no Livro dos Espíritos. Então ele procurou exatamente, através da empatia, projetar ao livro aquilo que normalmente estava no anseio da humanidade. E através das respostas, os Espíritos estão trazendo a promessa de Jesus, o Consolador prometido. E quando tange nesta parte da riqueza, Jesus trabalhou muito bem esse assunto, definindo ou clareando que existe realmente aquele endeusamento dos bens materiais, representado pelo mamon, e existe a riqueza em termos da imortalidade da alma, que se prende ao Criador, a Deus. E a criatura não tem possibilidade de servir integralmente um ao outro, no seu nível atual de evolução, porque se vai servir, tentar servir, está totalmente confusa e perdida. Então há que ter um entendimento, na medida do seu crescimento, em que nós precisamos dos bens materiais para a nossa sobrevivência, para que possamos realmente desenvolver as nossas potencialidades. Mas ele também disse: cuidai de amealhar o tesouro no reino dos céus, onde a traça não rói, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba, porque onde puserdes o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Alertando nesse aspecto, quem fosse então ser seguidor de Mamon, estaria realmente trabalhando exclusivamente a amealhar a fortuna, a riqueza. Mas qual é a consequência disso? Então, existem várias passagens no Novo Testamento. Uma delas marcante, que está no assunto de hoje: um jovem da sociedade hebraica vai perguntar a ele: Senhor, o que eu preciso fazer? Aliás, até começa de uma certa forma: bom e amado mestre, o que eu preciso fazer para ingressar na vida eterna? E ele diz: por que me chamais de bom? Bom só o Pai o é. Mestre, sim, porque eu vim para ensinar. E ele diz: basta seguir as leis dos profetas. E o jovem, então, cumprindo com alguns preceitos, responde: mas isto eu tenho feito desde que cheguei aos verdes anos da mocidade, da juventude. E era um jovem da sociedade judaica ali de projeção. Iria participar da corrida das bigas, que era o esporte daquela época. E quando então Jesus diz: basta seguir as leis dos profetas, e ele respondeu que já tem feito isso desde os verdes anos da mocidade, então Jesus convoca-o para um patamar superior. Bem,
Se queres ser perfeito, então não é ingressar só na vida eterna. Se queres ser perfeito, vá, venda tudo que tens e distribua com seus amigos. Foi assim que disse Jesus? Com seus amigos? Não. Distribuir com os amigos seria um investimento. Quando tivesse realmente na necessidade, vai buscar lá no amigo. Não é um ato de abnegação. Vai distribuir com os pobres. Volte e siga-me. Então, para distribuir com os pobres, ele estava convocando, já que quer ser perfeito, então desenvolva a abnegação. Distribuir com os pobres quer dizer o desapego aos bens materiais, ou seja, abandonar a realeza de Mamon. Mas isso é para ser perfeito. Nós não estamos nesse nível de perfeição ainda. Então o jovem vai no dia seguinte, na corrida das bigas, ele acaba perdendo a vida. No acidente lá na corrida, morre ou desencarna. Mas aí vejamos bem, o reino de Mamon não lhe privou, lhe evitou a morte. E ele não estava realmente abnegado para esperar realmente uma felicidade na vida futura. E qual é o problema maior desta riqueza? É o engano que a criatura passa a alimentar durante muito tempo. E ele dá outra narrativa muito interessante de uma espécie de um fazendeiro que estava antevendo uma safra riquíssima, volumosa, mas não tinha quase espaço nos seus silos para abrigar essa nova safra. Então ele manda que fosse destruído aquele sítio e construísse outros maiores. E quando faz então a colheita, os silos ficam abarrotados da colheita. Não tinha mais onde colocar nada, tudo cheio. E ele então vai dormir e diz: minha alma durma tranquila, porque os silos estão cheios. E conclui Jesus: tolo, esta noite mesmo virão buscar a tua alma. De que valeria aqueles silos cheios? Outras pessoas se beneficiariam, mas ele em si entra de mãos vazias. Outra passagem muito marcante também, e vai múltiplas lições para nós, quando a pessoa está envolvida na riqueza, a tendência é passar pela indiferença em quem esteja necessitado. E ele narra a passagem de Lázaro e o mau rico. Esta passagem, sempre quando eu faço o comentário, me causa assim uma espécie. Por quê? Porque esse chamado mau rico, na nossa visão, ele não usou de maldade com Lázaro, não maltratou Lázaro, ele foi indiferente. Mas a indiferença é já o suficiente para ser o quê? Um comprometimento com quem não tem nada. Então Lázaro era um pobre mendigo, chaguento, e vai suplicar as migalhas da mesa do rico. E o rico não dá a mínima atenção. Assim está no Novo Testamento. Eis que ambos vêm a desencarnar. Morre o corpo e se encontram na vida espiritual. Olha, isto é parábola contada por Jesus. E então, Jesus narra que eis que o rico está em trevas, prantos e ranger de dentes, contemplando Lázaro no seio de pai Abraão. Olha, para um judeu, a máxima beatitude, a máxima felicidade seria estar no seio de pai Abraão. E lá está Lázaro. E então o mau rico pede a Jesus, ao pai Abraão: pai Abraão, permitir que Lázaro venha molhar o dedo na água para me dessedentar. E pai Abraão pergunta a ele: como foi que você procedeu quando ambos estavam na terra? O rico nem diz nada, fica mudo, está refletindo, lembrando o que ele fez. E aí então o pai Abraão continua: com o seu procedimento, cavaste esta vala que nos separa. Quem aqui está não pode passar para aí, e quem aí está não pode passar para cá. E ele então suplica: pai Abraão, então permitir que Lázaro, ou um dos mortos, vá avisar meus 5 irmãos que ainda estão na terra, para que não caiam no engodo, no engano, que eu caí. E então pai Abraão diz: eles têm as leis e os profetas, se quiserem, sigam-nas.
E ele volta a insistir: mas, pai Abraão, se Lázaro ou um dos mortos voltassem para lhe dizer o que está ocorrendo aqui, eles dariam atenção. E pai Abraão encerra a conversa com ele dizendo: se eles não dão atenção às leis dos profetas, mesmo que um dos mortos voltasse, não daria a mínima atenção. Encerra o diálogo aí na parábola. Agora, será que nós já temos notícia de espíritos que desencarnaram, que vieram nos dizer como é que é a vida após a morte do corpo físico? Olha, se não conhecêssemos nenhum médium, pelo menos a referência Francisco Cândido Xavier. Obras mediúnicas, a bibliografia espírita é vasta e farta. Será que nós já fomos tocados pelas mensagens desses espíritos, narrando como é que é a vida, a continuação da nossa vida, porque somos imortais? Somos imortais, o corpo é mortal, o corpo morre, mas liberta a alma, volta à sua condição de espírito. Aí é que Jesus adverte: cuidai de amealhar o tesouro no reino dos céus, onde a traça não rói, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba, porque onde puseres o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E o que a gente tem notícia de espíritos enraizado, apegado aos bens materiais, desencarna e continua naquele, querendo cuidar, zelar, perseguir quem está malbaratando aquele acervo que conseguiram, aquela riqueza que amealharam, porque é meu, é dele, mas não pode fazer mais nada, não tem mais o corpo físico, está no outro plano vibratório, está na vida espiritual. E aí então vem a dor e o sofrimento. Agora, o tesouro que ele estimula é o desenvolvimento das nossas virtudes, e não há como alguém roubar isso de nós, tirar isso de nós. Por mais que um pai, uma mãe ame a esposa, o esposo ame seu ente querido, não consegue transferir paciência para a pessoa, não consegue transferir benevolência e por aí afora. As virtudes espirituais que pertencem à alma são intransferíveis. Podemos, de uma certa forma, influenciar que a pessoa desenvolva o potencial dele ou dela, mas transferência, a experiência é individual e intransferível. Então, nestas colocações, nós observamos que a primeira passagem aqui nesse item 7, falando exatamente da utilidade providencial da riqueza, e embutida nele também está provas da riqueza e da miséria. Então, não há nenhuma condenação da riqueza por parte de Jesus, por parte de quem quer que seja. A riqueza é um estímulo para que haja o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento das capacidades do ser humano. Também vejamos, não é possível que de repente uma nação produza o suficiente para manter, dada a povoação, o número da população. Então estabelece o quê? O relacionamento do comércio internacional. Então, um país vai adquirir do outro que produz. Esse comércio é um progresso, é uma evolução. Mas para que isso possa ocorrer, precisa da riqueza, que é o que move exatamente o interesse do comércio. Então, vejam, os benefícios que isso nos traz no intercâmbio da cultura, das técnicas do conhecimento científico, em todo o campo do conhecimento, do desdobramento objetivo, nós estamos vivendo muito bem, obrigado. Um progresso intelectual fantástico. Porém, em contrapartida, este poder da riqueza passa a ser uma pedra de tropeço no que tange ao progresso moral. Porque quem detém a riqueza tem um estímulo muito grande para ser orgulhoso e egoísta, que são as duas maiores chagas da humanidade. Então, aquele que nada tem, ou pouco tem, não tem do que se orgulhar, não tem como ser egoísta, está sempre tentando sair daquele sufoco que vive. Mas o outro que tem essas condições, ele tem a prova mais difícil em termos de trabalhar o seu orgulho, trabalhar o seu egoísmo. Ser solidário àqueles a quem tem necessidade. E não é distribuir simplesmente, ser a coisa mais fácil. E na avaliação que os Espíritos fazem, e Allan Kardec coloca aqui,
Há quem questiona que essa riqueza deveria ser distribuída equitativamente para toda a humanidade. Bom, isso, estatisticamente falando, caberia uma migalha para cada um, porque nem tanta riqueza é para todo mundo ficar rico. E a concentração em determinadas mãos ensejam a aplicação e o desenvolvimento. Para isso, quem tem, não é para sambarcar, mas é para investir e criar oportunidades de trabalho, criar situações que estimulem o progresso das pessoas que não têm essa riqueza que a pessoa tem. Então, é a função de um industrial, é a função de quem esteja como mestre da educação, então tem a cultura ou tem poder, riqueza, e isso aplicado no sentido de impulsionar o progresso da humanidade de uma forma geral. Isso tem vários exemplos na humanidade. Tá? Então, para não perdermos assim vários deles, vamos falar, por exemplo, de Albert Schweitzer. Conhecidíssima vida de Albert Schweitzer, com toda a posição que ele era ali, como um musicista famoso, pianista famoso, e eles recebem a notícia de que estavam os nossos irmãos africanos morrendo na miséria, com a doença lá na selva africana, e ele se sente tocado exatamente por esta parábola do Lázaro e o mal rico, e ele se sentiu na posição do mal rico e o africano como sendo o Lázaro chaguente. Então ele vai estudar medicina, se especializa em medicina tropical, sua esposa se especializa também na enfermagem, e ambos vão lá para o interior da África atendê-los. Não sabiam falar o idioma de lá, ele atrai os habitantes através da música, que ele levou a pianola dele para lá, e então aquilo despertava a curiosidade. Ele se aproximava, estabeleceu contato, dali começou a comunicação, e aí ele pôde desenvolver todo o trabalho que ele fez lá na África. Mas não devemos só falar dele. Quem não ouviu falar de Madre Teresa de Calcutá? Quem não ouviu falar de Irmã Dulce? Para falar de poucas pessoas, mas está cheio de exemplos da humanidade, das pessoas que abriram mão da sua individualidade, do seu mundo exclusivo, e tendo recurso, não tendo tanto recurso também, vai à luta, beneficiando através da solidariedade. Então, por outro lado, também é considerado como sendo a prova da riqueza e da miséria, comparando qual é a mais terrível. A mais cruenta talvez seja da miséria. As pessoas não têm como se libertar, passando a fome, a necessidade do mínimo para a sua sobrevivência. Então ela é dura, rude, mas a que é mais perigosa é a da riqueza, porque tem todo aquele potencial econômico e ele tem exatamente a responsabilidade de saber gerenciar isso, em benefício do semelhante. Ele está na posição do administrador, ou seja, da parábola dos talentos, aquele que recebeu 10 talentos produziu outros 10. O que recebeu 1 talento produziu mais 1 talento, não foi? Foi ou não foi? Não, ele enterrou. Ele enterrou. Quando o Senhor que entregou os talentos para eles cuidarem, vem chamar o acerto de contas, começa por aquele de 10. 10 então, ótimo. Então você pode ficar com esses 10 para produzir mais, em benefício dos demais. E aqui, chegou no último, recebeu 1 talento só. Senhor, sabendo que é severo, que ceifas onde não semeia, temendo-te, eu enterrei. E agora, sabendo do seu regresso, desenterrei, e aqui está o seu talento de volta. Aí o Senhor responde: mau servo, preguiçoso, por que não colocaste meu talento na mão dos cambistas? Pelo menos teria produzido juros. Então vejamos, na mínima condição que nós tivermos, não estamos isentos de sermos solidários. E aí há um jargão popular conhecidíssimo, né? Que diz: o pouco com Deus é muito, e quantos pobres são solidários com outros pobres? Tem pouca coisa, mas mesmo assim divide, reparte, mas amanhã Deus proverá. Porque, e veja bem, está passando pela prova da miséria, mas isso não exclui do sentimento de solidariedade.
Então, cada um é colocado dentro do patamar da existência física, reencarna com um projeto de evoluir, desenvolver as potencialidades da alma. O corpo é um instrumento abençoado, mas fica na Terra. E tudo que pertence ao mundo material fica na Terra. Nós sairemos da Terra vitoriosos se tivermos utilizado essas ferramentas, impulsionando o nosso progresso, a nossa evolução. Quando entra no outro item, que é o item 8º, fala da desigualdade das riquezas. Então, como já dissemos, existem várias filosofias nihilistas ou filosofias materialistas que têm uma utopia que é estabelecer a igualdade econômica com todos os cidadãos a população. Então, é um tal do comunismo, diz assim, quem foi mais comunista, o comunismo cristão, porque diz assim, amai-vos uns aos outros, então dividir as coisas com todos, bem-aventurados aqueles que são pobres, e por aí afora, o ensinamento cristão. Então, baseado nisso, passando isso para a vida material, é uma utopia. Porque se fizer esse destrambamento, não há mais como ter progresso, não há como evolução, porque a riqueza, como disse no começo, ela é limitada e distribui. Quando distribui-se pouco, não consegue se fazer mais o que deveria fazer. O que não se deve realmente, dentro dessa visão, é sermos indiferentes com a dor alheia. Dentro da nossa possibilidade, dos nossos recursos, estamos vendo em várias regiões do nosso planeta, os cataclismos estão surgindo aí, e aí abalando, e a sociedade, de um modo geral, dentro de cada um na sua possibilidade, sendo solidário. Então, essa solidariedade é por quê? Porque aquela dor está realmente nos atingindo. Atingindo o quê? Na sensibilidade de cada um. Porque aquele que não tiver sensibilidade vai ser indiferente. Mas olha, eu não posso fazer nada, mas é uma migalha que eu tenho, eu posso repartir. Então, o importante é que não seja, como diz hoje assim, invisível o semelhante para nós, que nós sejamos assim, exatamente a visibilidade daqueles que estão passando situações mais complicadas que a nossa. Porém, Allan Kardec não deixou de preservar dois presentes para nós, nesse tema. Então, no 11º item, está dentro do emprego da riqueza, nós temos uma mensagem recebida em Bordeaux, 1861. Cheverus, ele nos diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Ele parte daí da citação de Jesus. Guardai bem isso em lembrança, vós, a quem o amor do ouro domina. Então, quem tem a riqueza, não há como lhe servir os dois senhores. Vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens, e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo de vós, que vos... Se, pois, sentis a vossa alma atormentada ou dominada pela cobiça da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, econômo infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras, exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. É o egoísmo. Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo, tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade cristã, para as riquezas,
o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta, que consiste em a criatura espalhar o seu poder ao seu derredor, o supérfluo, de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue sem a humilhar. Rico, dá do que te sobra. Faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo. Mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa, com o receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro, em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti, como socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. A riqueza, na inteligência, deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Fechando essa linha de raciocínio, a outra mensagem é de Fénelon, foi recebida em Argel em 1860. Também soma na mesma direção. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se lhe impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não o tem. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório, é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero que com elas se podem executar. Nem pelo fato de tirarem desses trabalhos legítimos proveito os que assim as empregam, deixaria de existir o bem resultante delas. Porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalça a dignidade do homem, facultando-lhe dizer altivo que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. A vós, ricos, que a empregardes segundo as vistas do Senhor, o vosso coração será o primeiro a dessedentar-se nessa fonte benfazeja. Já nesta existência fruireis os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta, que produzem no coração o vazio. Vossos nomes serão benditos na terra, e quando a deixardes no coração, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos: bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que entregou o dinheiro, nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro
que lhe fora confiado é a representação dos avarentos, em cujas mãos se conserva improdutiva a riqueza. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias que criaram depois, e nas quais as riquezas podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, pois, dá esmola quando for preciso, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Fenelon, Argel, 1860. Então podemos observar as duas mensagens nesta parte que é a instrução dos Espíritos, leva-nos a compreender a didática, a pedagogia de Allan Kardec na divisão do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como educador por excelência, cada capítulo do Evangelho, como a proposta é estudar os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, então ele transcreve as citações do Novo Testamento. Cada capítulo é aberto com uma citação de um dos evangelistas, ou vários às vezes. Muito bem, mas ele costuma dizer, Hipólito Leão Denis Arrivaio, conhecido como Allan Kardec, que para nós saborearmos a castanha, temos que quebrar a casca. E os ensinamentos, como estão de uma forma alegórica, às vezes torna-se difícil que uma pessoa comum possa entender a essência daquela mensagem dita por Jesus de forma alegórica. Então a proposta dele, ele quebra a casca para termos acesso à castanha. Como é isso? Ele faz o comentário daquela citação evangélica. Então a primeira parte é a transcrição. A segunda parte, ele, Allan Kardec, esclarece o significado daquela alegoria. Uma vez compreendido, entendido o ensinamento que ali está, aumenta a nossa responsabilidade, porque tivemos o entendimento, a compreensão. E então vem a terceira parte, e a terceira parte em cada capítulo está como instruções dos Espíritos. Essas instruções têm por objetivo nos chamar à vivência daquele ensinamento que acabamos de assimilar. Então está completo o ensino, a fonte, a parte de integração no conhecimento e a aplicação desses ensinamentos. Agora, daí para frente, é o nosso livre-arbítrio. Porque ninguém é tão pouco que alguma coisa não possa dar. E é Ele, Jesus, que conta com que nós sejamos realmente cartas vivas do Evangelho, de acordo com o nosso grau de evolução, de acordo com o nosso grau de entendimento. E ser carta viva do Evangelho é outro Paulo de Tarso, nas suas epístolas, que exalta. Quando morre o corpo, surge o corpo físico, surge o corpo espiritual. Mas ele também diz que nós não fôssemos como o sino que badala, ou o símbolo que retine. O sino emite som, bate, ele é bem afinado. Pega o prato, o símbolo, ele também vai emitir som quando acudido, mas é um som frio. Então sejamos como eles. Se eu não tiver caridade, sei que nada sou. As palavras que saem da nossa boca, através do entendimento que tivemos da mensagem de Jesus, através do Novo Testamento, através da instrução dos Espíritos, pela clareza de Allan Kardec, exigindo que a nossa palavra saia tangida por sentimento. E é aí que se entende sermos cartas vivas do Evangelho. Realmente sabermos aplicar isso em prol da nossa evolução, desenvolvendo as potencialidades da alma, mas sendo solidários aos nossos irmãos de humanidade. Não caminhamos de uma forma egoísta, isoladamente, porque é Ele que também nos diz: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, não vou-la dou como o mundo a dá. Mas será que o mundo nos dá a paz? A paz do mundo é selecionar os canhões
Acabou a guerra, estão em paz, mas os problemas continuam. Trazendo essa paz, o sentido da paz humana dentro do lar. Quantas vezes nós já ouvimos essa expressão? A mãe falando com a criança sempre é travessa, buliçosa, e a mãe ocupada com os afazeres. E então chega um momento que tira ela do estado assim, normal, vamos dizer, e fala assim: meu filho, fica quieto, me deixa em paz. Então, passou essa paz, assim, não aborrecer ninguém, não criar tumulto a ninguém, não me perturbe. Essa é a paz humana, mas a paz de Jesus é outra. É exatamente a criatura de paz de consciência, dentro do seu grau de evolução, em que ela não está se embarcando esta riqueza espiritual, desejando progredir isoladamente, porque se assim fizermos, caminharmos celeremente, a decisão é nossa. Mas quando estivermos lá na frente e cair exatamente aquele sentimento do egoísmo, cuidar somente de si, vai ver o quanto se deixou na retaguarda. E ninguém pode ser feliz sozinho. A nossa felicidade está em que aqueles a quem nós amamos também esteja conosco e seja feliz conosco. Então é bom caminharmos dando as mãos, ombreados, enquanto não sejam muito distantes, egoisticamente falando. E é para isso então que Allan Kardec trabalha o entendimento, e está à nossa disposição o Consolador prometido por Jesus. E Ele espera que cada um cumpra com o seu dever de evangelizar-se e ser carta viva do Evangelho. E Ele diz: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vou lá dou como o mundo a dá. Que essa paz emanada do nosso Mestre Jesus, que nos envolve nesse instante, possa nos acompanhar de volta aos nossos lares. Que assim seja. Gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, nesse ambiente de grande paz, de harmonia, onde nós vamos conseguir alimentar um pouco a nossa alma, né? Precisamos desse momento na vida, onde nós possamos refletir sobre a mensagem de Jesus, sobre o nosso papel aqui na Terra. Então, gratidão aos amigos espirituais que são incansáveis para nos orientar ao caminho do bem. Então, possamos nos sentir gratos, fortalecidos para a nossa caminhada no dia a dia, né? Então, e vamos fazer nesse momento as nossas orações. É um momento extremamente importante, onde estamos agindo através da prece, na caridade, no amor, no carinho, por tantas pessoas. Primeiramente, nós vamos orar para aqueles que deixaram a matéria, continuam vivos em outra dimensão. A nossa família no plano espiritual é imensa, e nós queremos nesse momento homenagear todos eles, né? Lembrando daquela avó, aquele filho, aquele pai, aquele amigo, tanta gente. Tenham certeza que o nosso pensamento aqui ele tem uma força poderosa, porque vai sendo energizado e encaminhado para os nossos entes queridos, né? Então tem muita gente que nós queremos mandar o nosso abraço, a começar pela nossa irmã Odília Raposo da Gama, Alfredo Loureiro e tanta gente do outro lado, né? Todos eles sejam abraçados, nosso irmão Henrique, e todos eles com muito carinho, né? E também para o nosso irmão Carlos Alberto Ferreira Machado, que desencarnou há 16 dias, que ele seja muito bem recebido no plano espiritual, com muito amor, carinho. E também o nosso irmão Fernando Wolf Fernandes, que um mês que desencarnou, que ele também seja recebido com todo esse apoio, todo esse amor. Todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão gravados no nosso coração, na nossa mente, pedimos pelas nossas companhias espirituais, por tantos irmãos
que desencarnaram, às vezes em situação tão delicada, como no Rio Grande do Sul, como nas guerras, né, que ainda acontecem no nosso planeta, tanta gente partindo para o outro lado da vida de uma maneira delicada. Mas temos certeza que Deus, na sua infinita misericórdia, vai abraçar todos e orientá-los no caminho, no plano espiritual. Então pedimos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja. Oração maravilhosa, ensinada por Jesus, que nós recorremos toda vez que precisamos de um carinho, né, de um Pai. Então, Pai nosso, abençoe a todos esses irmãos no plano espiritual, todos sejam envolvidos na luz e que sigam a sua caminhada rumo à harmonização com as leis divinas. Graças a Deus. E aqui, toda a sessão, nós transformamos esse lugar em um grande ponto de luz. E essa luz que nós ajudamos, né, a criar, ela se amplia pela resposta de Deus, pela resposta de Jesus, resposta dos nossos amigos espirituais, ela se amplia e vai se espalhando em torno de nós. E nós queremos direcionar essas irradiações amorosas que aqui estão nessa casa. Essa casa se transforma em um grande sol. Esse sol vai chegar um raio de luz no nosso lar. Então vamos mentalizar a nossa casa e imaginar Jesus entrando pela porta da frente, abençoando o nosso lar, abençoando as pessoas que lá estão e que não puderam vir até aqui, não estão preparadas talvez ainda. Então que essa irradiação se espalhe em direção a todos os endereços que nós colocamos na caixinha de irradiação. Se espalhe ao máximo em torno de nós, na nossa comunidade, no nosso ambiente de trabalho. Vamos jogar luz através da nossa mente, que é o nosso endereço vibratório, mandar essa energia bonita ao máximo em torno de nós, para toda a humanidade. Uma gotinha de luz que parte desta casa em direção ao universo. Graças a Deus. E toda vez que estudamos, né, o Evangelho de Jesus, toda vez que nós refletimos sobre as nossas atitudes aqui na Terra, o quanto nós podemos melhorar, controlar talvez algumas dificuldades nossas, tudo isso é esforço, é trabalho, é esforço para manter a nossa saúde mental e a nossa saúde física, né? Então, nesse momento, nós queremos pedir ao grande médico dos médicos, Jesus, que atenda às nossas necessidades. Que Jesus possa derramar sobre cada um de nós aqui presentes as energias que nos faltam para o nosso equilíbrio, para a nossa paz interior. Lembrando com muito carinho desse grande espírito Bezerra de Menezes, que ele esteja também entre nós, trabalhando, nos ajudando, nos apontando o caminho para o equilíbrio, para a saúde física e a saúde espiritual, não é? Eu quero pedir uma bênção hoje, especialmente para a nossa irmã Eliana Aderne Silva, a nossa querida trabalhadora, e faz aniversário hoje, né? Que ela seja iluminada sempre na sua caminhada abençoada. E queremos pedir por todos os nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica, lembrando também aqui de uma irmã muito querida, Marli Raposo da Gama, que está na casa de Mariana, na rua Verna Magalhães,
que ela seja envolvida em muita luz, receba o carinho dessa casa. Ela também já foi trabalhadora da casa aqui. Então, que Deus abençoe Marli e abençoe os nossos irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, orfanatos, que estão pela rua, que estão em situação muito delicada ainda na terra. Que a presença de Jesus dê força e ânimo a essas pessoas para seguirem a sua caminhada. E nós que aqui estamos, que viemos a esta casa para receber esse alimento salutar para a nossa alma, para renovar as nossas energias, nós pedimos: vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus sabe aonde dói em nós. E com certeza nesse momento Ele coloca a mão e nos harmoniza, nos dê força, né, para continuarmos a nossa evolução espiritual. Pedimos pela água do ambiente seja fluidificada, todos sejam envolvidos em muita luz, em muita paz, né? Eu gostaria de terminar a segunda parte do nosso trabalho cantando uma música que é para levantar o nosso astral, porque a gente veio aqui hoje para sair daqui mais leve, feliz, né? Então tem a música que diz assim: vê, estão voltando as flores, vê, nessa manhã tão linda, vê como é bonita a vida, vê a esperança ainda, vê as nuvens vão passando, vê o novo céu se abrindo, vê o sol iluminando por onde nós vamos indo. Por onde nós passarmos, que Jesus nos dê a mão, nos fortaleça, para não sairmos do caminho correto, do caminho do bem e do amor, né? Obrigado, gratidão a essa espiritualidade que sabe nos socorrer, sabe nos dar as boas intuições para encontrarmos sempre as melhores escolhas na vida, né? Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, abençoe todos vocês que retornem aos seus lares em paz e harmonia, né? Abençoe os seus lares, abençoe a nossa comunidade, o nosso Rio de Janeiro, o nosso Brasil, os irmãos lá que estão no Rio Grande do Sul, na sua prova e expiação tão delicada, mas com muita fé e esperança, e a toda a terra querida. Agradecemos aos mentores da casa, agradecemos especialmente ao nosso irmão João Aparecido, pela sua presença, pela sua palavra carinhosa, né?